Estudando as profecias da forma correta, podemos perceber claramente que identificar o anticristo não é mistério nenhum, como muitos fazem parecer ser. Muitos, quando falam desse assunto, falam como se o anticristo fosse algo ainda a ser revelado, e ficam fazendo suposições absurdas, dizendo que esta ou aquela figura pública pode ser o anticristo. Em primeiro lugar, devemos nos atentar ao fato de que não existe apenas um anticristo. O apóstolo João, em uma de suas cartas, declarou que muitos anticristos têm saído afora, se referindo aos falsos cristãos de sua época, que negavam a natureza divina, humana de Cristo. Por definição, anticristo é todo aquele que parece ser aliado de Cristo, mas na verdade é seu inimigo e atua contra ele. O papel do anticristo é atuar contra Cristo, mas parecendo que está lutando a favor de Deus e de Cristo. Ou seja, na atuação do anticristo é a de um impostor, um falsificador, que se faz ser como Cristo, ou ser de Cristo. O principal personagem que a revelação profética desmascara como sendo o anticristo, o maior de todos, é o próprio Satanás. Satanás, desde o princípio, sempre ambicionou tomar o lugar de Cristo. No céu ele tentou ocupar a posição que somente o Filho de Deus podia ocupar, mas foi expulso de lá. Agora na terra ele se declara o dono deste mundo, mas por usurpação e engano. Quando enganou nossos pais Adão e Eva, tomou a terra como sua. Mas Cristo na cruz o venceu, sendo exaltado Rei no céu e na terra. E antes que Cristo volte à terra, a qual lhe pertence, tanto pela criação como pela redenção, para estabelecer o seu reino, Satanás personificará a vinda de Cristo como rei, fazendo parecer que ele veio. Ele imitará a Cristo fazendo milagres, falando palavras maravilhosas e ostentando glória e formosura, jamais vistas por olhos mortais, à semelhança da descrição do Cristo glorificado em Apocalipse 1. Esta será a maior atuação de todas do anticristo. Mas antes desta, que será a última, temos as atuações do anticristo através de pessoas e sistemas religiosos, as quais prepararão passo a passo a humanidade para a última. Neste episódio da nossa série sobre o anticristo, vamos falar brevemente dos capítulos onde aparecem as atuações das forças operantes do anticristo. Não iremos esgotar todos os detalhes de cada capítulo neste episódio, e sim, tratar de forma sucinta. Lá no Antigo Testamento, em Daniel capítulo 7 e capítulo 8, vemos as atuações das forças do anticristo representado pela figura simbólica de uma ponta pequena, ou um chifre pequeno, como preferir. Em ambos os capítulos, o anticristo é representado por um chifre pequeno que cresce acima dos reis de sua época, luta contra o povo de Deus e os vence, e luta contra o príncipe do exército de Deus, que é Cristo. Luta contra o santuário de Deus e contra as estrelas do céu, e fala coisas arrogantes as quais ofende a Deus. Deita por terra a verdade e prospera contra ela. Muda os tempos e muda a lei de Deus. Atua por um período de tempo denominado um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, totalizando 3,5 tempos. No capítulo 10 e 11 de Daniel, temos a figura do Rei do Norte, que traz a abominação destruidora sobre o povo de Deus, e que no tempo do fim, atuará contra Miguel e seu povo. Em Apocalipse 11, 12, 13 e Apocalipse 17, temos as seguintes figuras simbólicas que atuam contra Cristo. Em Apocalipse 11, temos a besta que sobe do abismo, a qual tira a vida das 2 testemunhas por 3 dias e meio. Mas as testemunhas ressuscitam gloriosamente. Em Apocalipse 12, temos o dragão serpente, que é dragão e serpente. Este dragão tentou devorar o filho da mulher vestida de sol, quando ele nasceu. Mas o seu filho foi arrebatado até o trono de Deus. Depois o dragão, em forma de serpente, persegue a mulher no deserto, onde está refugiada por 1260 dias. E quando a serpente quase pega a mulher com o rio que jorra de sua boca, a terra abre a boca, engole o rio, e socorre a mulher. E o dragão se põe em pé sobre o mar para lutar contra os filhos remanescentes da mulher, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Depois disto vem Apocalipse 13, com a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. A besta que surge do mar recebe do dragão seu trono, poder e grande autoridade. Ela luta contra o povo de Cristo e os vence. Ela blasfema contra Deus e contra o santuário, e contra os habitantes do céu. Ela atua por 42 meses. Ela é ferida de morte em uma de suas cabeças, mas sua ferida mortal é curada.
Em seguida aparece a besta que surge da terra, a qual tem 2 chifres parecendo cordeiro, mas fala como dragão. Ela apoia a primeira besta. Exerce autoridade como a que a besta do mar exerceu, na presença da besta do mar. Ela faz uma imagem à primeira besta e faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Faz sinais miraculosos a fim de seduzir os habitantes da terra, para que adorem a primeira besta. Obriga a todos a receberem certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa, como sinal de lealdade e adoração à besta, através de boicotes econômico. E finalmente, em Apocalipse 17, vemos uma atuação plural de diferentes figuras que atuam juntas. Vemos uma prostituta vestida de vermelho e adornada de ouro, sentada sobre uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, e também sentada sobre muitas águas. Esta prostituta embriaga os reis da terra com a sua menstruação misturada com vinho fermentado, e ela a si mesma se embriagou com o sangue das testemunhas de Jesus, que ela mesma impiedosamente derramou. Durante esta série sobre as atuações das forças operantes contra Cristo e seu povo, vamos ver detalhes que já se cumpriram na história e detalhes que ainda irão se cumprir no desfecho do conflito entre Cristo e Satanás.